Bom dia, tudo jóia com vocês? Vamos para a nossa aula de história, lá na página 119. Coloquem a data de hoje, 28 de maio, 28/5, lá no tema os coronéis, os eleitores e as eleições na Primeira República, ok? Então vamos juntos, tá? Fazer a leitura e em seguida nós faremos os comentários e as conclusões, tudo bem? A partir de 1894, a presidência da República passou a ser ocupada por grandes proprietários de terras, ligados aos partidos republicanos dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Esse grupo dominou o poder político do Brasil por 36 anos consecutivos, revezando-se a cada eleição um dos partidos. O de São Paulo e o de Minas Gerais indicavam o candidato. Então, ou seja, teve essas trocas somente entre eles nesse período todinho. Eles não davam essa abertura para que outros novos, né, pudessem entrar e concorrer, somente entre eles. Aí vocês estão vendo a foto, os proprietários de terras em fazenda do município de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, no início da década de 1920. Então, vocês podem ver pela pose deles aí, né, pelo estilo deles aí, que são pessoas que tinham poderes, né, tinham condições financeiras bem altas, então por isso que eles tinham todo o poder. Os coronéis, como eram chamados grandes proprietários de terras na época, escolhiam os candidatos da Câmara dos Deputados. Então ficava somente entre eles, né? Aqueles que tinham mais mandavam mais. Ao Senado Federal e ao governo do seu estado, entre aqueles que representavam seus interesses. Então, ou seja, antes deles escolherem, deles fazerem as escolhas deles, eles analisavam se estariam, né, a contento de todos eles para beneficiá-los, né? Se eles vissem alguma coisa que pudesse denegri-los, que pudessem prejudicá-los, essa pessoa não serviram para comandar nada. Então, ou seja, eles viam somente eles, tá? O que beneficiavam a eles, o que eram favoráveis a eles, não de uma forma geral da população, tá? Somente a eles que tinham mais poderes, que eram bem aceitos, né, para comandar, para mandar nessa época aqui. A garantia de que as pessoas votariam no candidato escolhido pelo coronel estava na troca de favores. Qual deles? Que favores seriam esses aí? Os eleitores recebiam diversas vantagens ou presentes pelo voto, o famoso compra-voto, né? Então, desde essa época aqui, já tinha, né, essa troca de favores e aí automaticamente eles tinham que votar naquele candidato que eles queriam, né? A pessoa não tinha a autonomia de escolher, né? Eles pagavam pelo aquele voto em troca desses favores. E apoiavam-se também no sistema eleitoral brasileiro, que não garantia o sigilo total do voto. Então aí vocês podem perceber uma imagem que, para compreender bem mesmo, deixar bem claro como eles faziam, né? Olhem só. O eleitor levava até as urnas duas cédulas eleitorais, ou seja, não tinha aqui o voto eletrônico, né, nessa época, era no papelzinho, eles levavam dois papeizinhos lá para a urna. O eleitor entregava as cédulas para os mesários. Elas eram datadas e rubricadas, ou seja, colocavam a data e assinava, para terem valor no documento. Usava-se o termo voto descoberto, pois as opções do eleitor já estavam marcadas nas células, ou seja, todas as cédulas que eles recebiam já tinham, eles não tinham autonomia, as pessoas que prestavam os favores já indicava lá em quem eles tinham que votar. Então, ou seja, era um voto praticamente aberto, não era aquele voto sigiloso, secreto que nem é hoje. Somente uma das cédulas eram depositadas na urna, então de duas eles colocavam somente uma.
O eleitor levava a outra cédula embora como comprovante do seu voto. Então, a outra era datada e assinada e ele recebia a outra, no caso, seria a segunda via, esse comprovante que nós temos hoje, comprovando que nós votamos naquela eleição, eles levavam esse papelzinho, o segundo papelzinho datado e assinado, para provar que ele votou. Uma das formas de controlar os eleitores era pela conferência da cédula, que ele levava como comprovante do seu voto. Tá? Então, esse validava, comprovava que realmente ele foi lá e votou naquele candidato que eles escolhiam para eles. Com esse processo eleitoral, os grandes proprietários de terra de São Paulo e de Minas Gerais conseguiam controlar o voto das pessoas que estavam sob seu domínio. Parentes, empregados e pessoas mais próximas a ele, que eles conseguiam ter aquele controle dos votos, para comprar, né, os votos. Exigindo até que apresentasse a cédula, o comprovante, para conferir se realmente, né, ele foi lá e votou naquele candidato, se ele não trocou. Quando esse tipo de controle não era suficiente para garantir a eleição dos candidatos, alguns falsificavam o registro do voto. Então, aqui também ainda tinha votos falsificados. Então, ou seja, essa realidade nossa de hoje não é tão diferente dessa época daqui, né, onde existiam a troca de votos, a compra de votos, a manipulação dos votos, né? Infelizmente, é desde essa época aqui que tinha. Só que aqui não tinha fiscalização, diferente de hoje, né? Que muitos casos são descobertos. Então, agora vocês vão fazer a atividade 2 da página 121 e a atividade da página 122 para a gente fazer as correções, ok? E uma outra atividade que eu vou deixar para vocês estarem fazendo também vai ser aí na casa de vocês, tá? Vocês irão, aqui no livro, ele traz uma sugestão de atividades que era para a gente estar fazendo na sala, em grupos, né? Mas eu achei ela bem interessante e vou propor para vocês como atividade, tá? Para vocês estarem fazendo, filmando e me mandando. Vai ser bem legal e interessante. Como que vocês vão fazer? Vocês vão dividir aí na casa de vocês, entre vocês, seu irmão, seu pai, sua mãe, 2 grupos. O primeiro grupo vai ser do grupo a favor, o grupo bom. O segundo grupo vai ser aquele que vai encenar a situação do voto apresentado nos quadros. Então, vocês vão encenar uma votação entre vocês aí, tá? Uma cena de votação, de eleição. Como que vocês vão fazer? Aqui está o passo a passo. Escolher quais os personagens de cada encenação. Vocês vão dividir em 2 turmas aí. Decidir quem desempenhará cada um dos papéis. Quem vai ser o eleitor, quem que vai comprar o voto, né? Quem que vai estar lá na urna. Vocês vão dividir entre vocês aí. Pensar e elaborar a cena a ser representada e trocar ideias sobre elas. Vão combinar aí como que vocês vão fazer toda essa cena. Criar falas para cada personagem de acordo com a situação elaborada. E faça um pequeno ensaio antes de gravar, tá? Então, ou seja, vocês vão fazer uma encenação, né, baseado como era antigamente os votos, né, onde as pessoas manipulavam o eleitor, né, compravam seu voto. Então, encena uma situação dessa, gravem, tá? Ensaiam direitinho aí na casa de vocês, gravem e manda para a prof que eu vou estar esperando lá no privado, ok? Obrigada, e qualquer dúvida pode me procurar lá que a professora tira de vocês, tá joia? Até daqui a pouco.